Boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é Tenho SOP, o que fazer? Mas antes da gente começar, quero te convidar a curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, ative as notificações, se inscreva no canal para você não perder nada. Bom, então vamos lá. Esse é um vídeo que já há muito tempo eu queria fazer. Eu já divulguei algumas coisas no Instagram falando a respeito de SOP que eu tenho, afinal de contas o que é SOP. E eu recebi várias mensagens de várias adolescentes, mulheres até casadas, dizendo que sofrem com isso. E de acordo com o pouco que eu compartilhei ali, falando um pouco da minha experiência, essas mulheres se identificaram e falaram: nossa, não acredito que eu também tratei errado a vida inteira, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tenho amigas próximas que passaram pelos mesmos tratamentos errados e gera na gente uma revolta muito grande. Então eu decidi compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e como isso aconteceu, o que deu certo, aquilo que não deu e como que tá a situação hoje em dia. Então, pra gente começar do início, vamos lá. O que afinal é SOP? Bom, então vamos lá. O que é SOP? SOP é a sigla da Síndrome dos Ovários Policísticos. E aí é importante a gente diferenciar primeiramente que existe a OP, que são ovários policísticos, e a SOP, que é a Síndrome de Ovários Policísticos. Gente, já adiantando, eu não sou um profissional da área, então, da área de saúde, então várias coisas eu não vou entrar, não vou dar detalhes, porque obviamente não sou habilitada para isso. Então, o mais importante aqui é vocês entenderem a minha experiência, como eu disse, e aquilo que deu certo. Eu vou deixar aqui, inclusive na descrição do vídeo, os nomes de alguns médicos, ginecologistas, que hoje eu sigo, que são pessoas sérias que tratam da SOP como ela deve ser tratada. Inclusive pessoas que me ajudaram aí nessa caminhada, quando eu fui entender melhor o que era necessário fazer para de fato estar tratando essa doença. Então, de uma forma bem rasa, tá? Existem mulheres que têm ovários policísticos, né? Que são pequenas bolsas de líquido ou bolsas Esqueci o negócio. Peraí que eu anotei. São bolsas com líquido ou bolsas semissólidas dentro dos ovários. E existe a síndrome, que é uma doença que não tem cura, mas qual que é a grande diferença, né? Na síndrome a gente tem diversos outros sintomas, o que não acontece de uma forma tão grande, vamos dizer assim, como mulher que tem ovários policísticos. Então, você ter cistos no ovário não significa que você tenha a síndrome. Acho que deu para entender, né? Então, por exemplo, tem a presença dos cistos. Além da presença dos cistos, tem alguns sintomas que são típicos, como atraso menstrual, né? Ou o ciclo menstrual desregulado. Você, por exemplo, teve uma época que eu tava menstruando de 15 dias. Vocês imaginam o desespero. Parecia que eu tava no remake de A Mulher do Fluxo de Sangue. Então, tem outros sintomas como o que eu tava falando, gente? O ciclo menstrual desregulado, cólicas muito fortes, o fluxo muito intenso. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Queda de cabelo, ganho de pelos, né? Mulheres que às vezes têm pelos no rosto ou nos braços, enfim, aumento de pelos no corpo, aumento de peso. Paradoxo, né? Queda do cabelo e ao mesmo tempo aumento de pelos no corpo. A resistência insulínica, que foi um dos sintomas que eu vou falar com vocês, né? Que eu tive, que eu tenho e precisei tratar. Então, é como se fosse os sintomas bem parecidos com diabetes. Então, se você passa muito tempo sem comer, você passa mal. Se você comer, né, muito doce, muito carboidrato, você vai passar mal também. Enfim, essa é a resistência insulínica. Então, o mais importante é a gente entender, né? Porque às vezes você faz um ultrassom, nossa, tô com cisto, ou veio lá no diagnóstico microcistos, o que é isso? Eu tô com a síndrome, tô com a doença. Mas não é a mesma coisa. Então, o mais importante, primeiramente, é entender quais são os sintomas. Então, se hoje você está tendo um desses sintomas, lembrando, gente, eu vou até contar da minha experiência no início, quando a gente começa a menstruar, os médicos falam que demorei até uns 2 anos para o ciclo ele regular, né? Os sintomas, e muitos médicos, infelizmente, não somente não falam isso com suas pacientes, mas colocam ali, né,
eu até coloquei aí na foto de capa, né? Colocam como tratamento um anticoncepcional porque a menina tá ali reclamando que tá com muita dor, que tá com um fluxo muito intenso. Então, no início, como eu disse, tá, gente, isso tudo dentro daquilo que eu estudei, daquilo que eu entendo, mas é de extrema importância você ouvir pessoas que de fato estão habilitadas, que são da área, para falar sobre isso. Então, vamos lá. Entendido o que é SOP, essa sigla, Síndrome dos Ovários Policísticos, vou contar para vocês um pouquinho como eu descobri que eu tenho, né? Porque, infelizmente, é uma doença sem cura, não existe cura, apenas o tratamento. Então, como eu descobri? Eu tinha 13 anos. E daí, à noite, eu senti uma dor muito forte na pelve, acho que do lado esquerdo, se eu não me engano. Muito, muito forte. E aí, nós fomos pra urgência, porque a dor estava me incomodando bastante, e olha que eu sou bem resistente pra dor. E chegando lá, a médica avaliou e falou assim, olha, pode ser que você esteja com cistos no ovário. E daí, tive que tomar medicação intravenosa, e no outro dia fui fazer ultrassom. E a médica constatou que realmente eu estava com cistos no ovário. E ela me recomendou tratar com a minha ginecologista para fazer o tratamento adequado. Fui na ginecologista, não havia ido ainda, né? Não havia essa necessidade. Fui na ginecologista e aí o que ela me passou? Anticoncepcional. Ellen, você está com uma síndrome, você precisa tomar, né, diante dos seus sintomas, seu ciclo está desregulado, porque já era desregulado mesmo, mas como eu disse, algo super normal dentro desse período. Seu fluxo está muito intenso, gente, eu morria de cólicas, eu tinha cólica assim, de não conseguir ir para a escola dependendo do dia, sabe, aquele momento que você deita se sentindo humilhado em posição fetal e morrendo de dor, era eu, sabe, no período menstrual. Então, assim, mas tinha pouco tempo, né, tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E aí ela passou o anticoncepcional. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 13 anos de idade. Pensa. Só que, paralelo a isso, minha mãe teve uma trombose gravíssima, e a suspeita maior foi por conta do uso do anticoncepcional. Então minha mãe ficou super preocupada, porque já tinha um histórico familiar na família, foi ótimo. Um histórico familiar, meu avô teve trombose, inclusive precisou amputar uma das pernas. Daí minha mãe teve trombose, uma trombose grave também. E a médica vai e me passa um anticoncepcional. E aí minha mãe ficou bem resistente na época, mas ela falou assim, olha, é o único tratamento que tem. Porque o anticoncepcional vai travar, né, a ovulação. Se ela não ovula, ela vai ter ali, né, um sangramento falso, viu, gente? Não vou entrar nisso agora, mas quem usa anticoncepcional tem essa falsa ideia de que está menstruando ali durante 7 dias, né? Aquele período ali de descanso, mas isso não existe, né? É um sangramento falso, justamente porque você está colocando hormônios sintéticos no seu corpo. Você tem um ciclo que não é um ciclo menstrual normal. Então, ela passou isso pra mim, olha, usando anticoncepcional, as cólicas vão reduzir, o ciclo vai regular, sendo que isso não é regular ciclo, e ela não vai correr o risco de ter cistos no ovário com frequência. E aí eu comecei a tomar, gente, foi aquela maravilha, por quê? As dores sumiram, o ciclo regulou, né? E o fluxo ficou dentro do normal e fui fazer o ultrassom periodicamente. Pronto, meus ovários estavam limpos, não tinha cisto nenhum. Na época eu fiquei super feliz, né? O anticoncepcional eu me adaptei muito bem com ele. Não é esse aqui não, tá, gente? Esse aqui eu usei só pra dar um exemplo, que eu comprei pra dar o exemplo, mas não é esse aqui não. E aí eu falei, gente, que bom, então, beleza. Só que nesse beleza, eu passei 12 anos tomando anticoncepcional. Durante esse tempo, eu ficava assim, às vezes uns 2, 3 meses sem usar. E aí voltava tudo de novo. E eu achava muito estranho, porque ao mesmo tempo, eu tava passando muito mal. Uns anos depois, isso foi com 13 anos, quando eu tava com 19, eu fiz cursinho pré-vestibular. Para quem assistiu minha trajetória acadêmica, eu contei sobre isso lá. Foi o último vídeo do canal, depois você assiste. E ao ir pro cursinho, eu comecei a passar mal. Eu me sentia muito fraca, minha mão ficava gelada, uma suadeira. E aí relatei isso pra ginecologista, porque afinal de contas ela estava me acompanhando, estava tudo certo em relação ao ciclo, etc.
E aí fiz um exame, ela pediu um exame e deu uma alteração no exame de glicose. Aí ela falou assim, olha, isso aqui não precisa preocupar, é só você comer no máximo uma colher de doce depois do almoço, não come doce com a barriga vazia, que vai dar tudo certo. Achando aquilo estranho, tipo assim, tá, mas de fato, o que tá acontecendo? Eu fui num clínico geral e ele falou assim, olha, você está com resistência insulínica. Então, ele foi, me passou uma dieta e ele falou, se você não cuidar, isso pode se tornar um diabetes. Aí, gente, eu fiquei maluca, voltei nela, falei assim, olha, eu fui no clínico já e passou isso. Aí ela super criticou o cara, falou, não, isso é médico que quer te deixar com a cabeça cheia, com preocupações, não tem nada disso, essa alteração é pequena. Beleza. E, gente, no dia eu passei muito mal. Não sei se alguém aqui já fez esse exame de curva de glicose, que você toma aquele líquido, né? Nossa, foi terrível, sério mesmo. Passei muito mal, o que já era um indício de que tinha alguma coisa errada. E aí, gente, aquilo ficou na minha cabeça, mas beleza, comecei a prestar atenção na minha alimentação, mas sempre eu passava mal, sabe? Se eu exagerasse um pouquinho do doce, meu Deus, vocês não têm noção. E não somente o doce, né? Macarrão, arroz, porque no fim das contas, né? Tudo vira açúcar no sangue. Enfim, e aí passaram-se longos anos, e aí já com os meus 25 anos, né, já com acesso mais acesso ao YouTube, etc e tal, eu fui pesquisar, eu falei, gente, não é possível que eu vou ficar refém disso a minha vida inteira, até porque eu sabia da questão da minha mãe, ao mesmo tempo eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre o uso anticoncepcional com o fim, né, de ser contraceptivo, e já estava incomodada com aquilo, não queria usar isso depois que eu casasse. E aí, gente, eu fui pro YouTube, falei, não, eu vou pesquisar sobre isso. Pesquisei, e aí eu vi um vídeo de uma menina, uma pessoa qualquer no YouTube, não era nem uma pessoa igual eu tô aqui falando com vocês, não era uma pessoa da área nem nada, e ela foi explicando, gente, síndrome de ovários policísticos é uma síndrome que tem a ver com questões hormonais. Eu fiquei anos tratando errado com o ginecologista que me passou um anticoncepcional, tudo se resolveu de uma forma muito tranquila, mas algumas coisas seguiam me incomodando, inclusive resistência insulínica. Gente, foi como se ela descortinasse tudo pra mim e estivesse ali contando a minha história, era como se eu estivesse realmente de frente ao espelho. E ela foi e falou, gente, minha ficha caiu, se é algo que tem a ver com hormônios, eu preciso ir num endocrinologista, não somente num ginecologista. E ela falou sobre isso e que ela estava fazendo alguns tratamentos que ajudavam muito, que ela mexeu na alimentação, que ela fez exercício físico, que ela regularizou o sono e que o médico tinha pedido uma bateria de exames e ela tinha identificado que ela estava com resistência insulínica, o que eu também já havia identificado e não estava tratando, e inclusive falou das medicações que o médico passou para ela, uma medicação para resistência insulínica e uma outra para retenção de líquidos. Aí, gente, naquele momento eu fiquei tipo, nu, meu Deus do céu, é isso que tá acontecendo comigo. Marquei um endócrino na hora, contando pra ele, igual eu tô contando aqui pra vocês, tudo que tinha acontecido, meu histórico e tal. Ele falou assim, Ellen, você não podia ter tomado anticoncepcional de jeito nenhum. Você entende isso? Que a sua mãe teve uma trombose, que seu avô teve uma trombose, e aí na época um tio meu também teve uma trombose gravíssima, nas duas pernas e na veia cava. E ele falou assim, você jamais podia estar tomando anticoncepcional, você não pode tomar anticoncepcional, independente de qualquer coisa. E é isso aí mesmo que você falou, né? O anticoncepcional, ele não trata, ele só mascara a doença. Então, nós vamos fazer uma bateria de exames e vamos ver o que está acontecendo. Lá vai eu fazer o exame de curva de glicose de novo. Passei mal de novo, identificamos que eu estava com resistência insulínica. E aí, a tratativa dele foi exatamente com o endócrino lá da moça do YouTube. Ele me passou um remédio. Eu vou evitar ficar falando, gente, porque às vezes a gente tem isso na cabeça assim, fulano falou isso, que usou isso, deu certo, já vou falar isso com o meu médico e, enfim, por mais que eu tenha feito isso, assim, coça, né, na gente. Isso desde cosméticos a coisas mais sérias, então eu não vou falar o que eu usei por conta disso, para não deixar vocês com vontade de ir lá na farmácia, remédio que vem sem receita, comprar, usar e aí começar a dar certo, não ir no médico, enfim, vocês precisam ser acompanhados por bons médicos. Então, o médico me passou as duas medicações, uma para resistência insulínica e outra para retenção de líquidos, um remédio diurético, porque eu estava inchada e não sabia o porquê.
Gente, minha vida começou a entrar nos trilhos. E ele falou assim: olha, aliado a isso, você precisa mexer na sua alimentação, então você vai marcar um nutricionista. Você precisa dormir melhor, você precisa fazer exercício físico. E daí foi o que eu fiz. Marquei com uma nutricionista, fiz uma dieta low carb, uma dieta com alimentos que inclusive iam me ajudar em relação aos hormônios, né? Porque na SOP o que acontece? Tem um aumento de hormônios masculinos. Então daí o ganho de peso, os pelos no corpo, né? Então tem determinados alimentos que ajudam nesse controle. Então fui na nutricionista, fui para academia, regularizei o meu sono e, gente, o meu ciclo se regulou de forma natural, né? Juntamente com a medicação que estava ali ajudando, né, na resistência insulínica. Parei de passar aquele mal horroroso que eu passava quase que todo santo dia. E foi essa a minha história. Então, gente, eu fiquei assim muito revoltada quando eu assisti esse vídeo dessa menina por entender o que eu tinha passado, mas por outro lado, como a Bíblia diz, a verdade liberta. Então eu me senti assim livre para enfim tratar, fazer aquilo que era necessário. Então é isso, né? O vídeo chama Tem SOP, o que fazer. Então contei um pouquinho para vocês da minha história, coloquei aqui alguns pontos, né? Então só pra gente recapitular. O que fazer? Você precisa, né, uma vez aí identificados esses sintomas, ir até um ginecologista, ir até um endocrinologista para fazer essa bateria de exames. Como eu disse, eu vou deixar aqui em BH, como eu comecei a tratar com endócrino, e não encontrei um ginecologista que me passasse um tratamento diferente desse tratamento com anticoncepcional, eu não tenho pessoas de referência para indicar, mas eu vou deixar, como eu disse aqui na descrição do vídeo, o nome e o Instagram de médicos que eu sigo, porque são médicos que vão conseguir dar uma luz para vocês também. Mas é importante, né? Orem, peçam ao Senhor que indique um ginecologista bom, que não passe o anticoncepcional. E se você não achar, independente se você achar ou não, vá até um endocrinologista, porque normalmente os endócrinos vão pedir essa bateria de exame, sendo um endócrino sério, ele vai tratar da forma certa. Então, marquem consultas com o ginecologista, endocrinologista, o nutricionista, que é de extrema importância, como eu disse, né? Regularizar a alimentação faz toda a diferença. Façam exercício físico. Coloquei aqui também psicoterapia. Comigo não aconteceu isso, mas pode ser que para você, né, seja um susto, um boom. Nossa, eu tenho uma doença, eu tenho uma condição que não tem cura, vou precisar tratar para o resto da vida. E precisa ser tratado porque a SOP não tratada, fora essas questões, por exemplo, da resistência insulínica, que pode se tornar um diabetes, ela interfere diretamente na questão da fertilidade. Então, para nós mulheres, né, é uma questão pesada, né? A gente pensar que você pode ter a sua fertilidade afetada se você não tratar dessa doença e não tratar da forma correta. Então, caso isso, né, esteja sendo aí difícil para você, faça uma terapia para que ao longo desse processo de tratamento isso seja mais leve. Mudança de hábitos, né, como eu falei, a questão do exercício físico, a questão do sono que precisa ser regularizado. Hoje, infelizmente, a gente trava uma batalha muito grande, porque a gente fica até tarde, não sei se é o seu caso hoje, assistindo coisas, né, tanto na televisão, quanto pelo celular, pelo tablet, enfim. Então, são equipamentos, né, que atrapalham a nossa visão, que não deixam a gente fazer uma higiene do sono e vão colocando, né, cada vez mais informação na cabeça da gente. Então, é necessário fazer essa higiene do sono, ir dormir mais cedo, descansar de forma correta para não ter mais prejuízos. E, sobretudo, né, coloquei aqui Deus. Ore, coloque essa situação diante do Senhor, peça a Ele que encaminhe bons profissionais, porque eu tenho certeza que as coisas vão fluir, assim como fluíram para mim também. Gente, então é isso, né? Hoje, graças a Deus, a minha síndrome está controlada, inclusive por eu estar grávida, né? Enquanto você está grávida, você não ovula e o ciclo, né, tá aí adormecido, vamos dizer assim, porque não há menstruação. Então, graças a Deus, hoje tá tudo super bem controlado. Fiz exame, né, de glicose, o curvo de glicose, inclusive, que a gente faz em determinado estágio para saber se há diabetes gestacional. E graças a Deus, né, por tratar da forma correta, fiz um vídeo aqui também como me preparei para a gravidez, foi o segundo vídeo do canal. Então lá também tem várias coisas que eu fiz e que influenciaram, inclusive nisso. Então é isso, graças a Deus, né, depois de um longo período, né,
uma caminhada bem longa, tudo conseguiu se ajustar e o meu desejo é que isso se ajuste para você também. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Talvez alguém próximo a você tenha sofrido de dor nas pernas, um fluxo muito intenso, muita cólica e até hoje não descobriu o porquê. Ou então tem feito esse tratamento de forma errada, porque sim, anticoncepcional não trata SOP, tá? Depois eu vou até falar de outros assuntos, mas por hoje vamos ficar só por aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima.